Minhas mãos repousavam protetoramente sobre minha barriga de 8 meses de gravidez enquanto eu andava pelos corredores do hospital com uma bolsa térmica contendo o sanduíche favorito de George, peru e queijo suíço em pão de fermentação natural com aquela mostarda cara que ele adorava. O ar de setembro trouxe o cheiro de chuva pela janela do nosso quarto naquela manhã, e George beijou minha testa antes de sair para seu turno, sussurrando: "Cuide do nosso pequeno milagre." Nosso pequeno milagre. As palavras ainda ecoavam em minha mente enquanto me aproximava de seu consultório no Metropolitan General Hospital, onde ele trabalhava como cardiologista. Tentamos ter um bebê por 3 anos, apesar de inúmeras decepções e 2 abortos espontâneos de partir o coração. Quando finalmente vimos aquelas 2 linhas rosadas, George chorou, chorou mesmo, me abraçando na cozinha, enquanto a luz do sol entrava pelas janelas. Doutora Violet Louise, sussurrei para mim mesma, praticando o som do meu nome de casada com meu futuro doutorado. Faltavam 6 meses para eu defender minha dissertação em psicologia, e George já havia começado a falar sobre a vida que construiríamos juntos, a casa, os churrascos de fim de semana, ensinar nossa filha a andar de bicicleta. Empurrei a porta da ala de cardiologia, meus tornozelos inchados reclamando a cada passo. O turno da tarde estava a todo vapor, enfermeiras circulando entre os quartos, monitores apitando sem parar. O consultório de George ficava no final do corredor, e eu podia ver sua placa de identificação brilhando sob as luzes fluorescentes: Dr. George Louis, Cardiologia. Meu coração se encheu de orgulho. Nós nos conhecemos durante a minha graduação, quando eu era voluntária no hospital. Ele já era residente na época, confiante e charmoso, com olhos escuros que pareciam ver através da minha alma. "Você vai mudar o mundo, Violet", ele me disse no nosso terceiro encontro, tirando uma mecha de cabelo do meu rosto. "E eu quero estar ao seu lado quando isso acontecer." Bati suavemente na porta, esperando ouvir sua voz calorosa me chamar: "Entre." Em vez disso, houve silêncio e, em seguida, um estranho som de passos arrastados. Talvez ele estivesse com um paciente. Olhei para o relógio, 14h15. A agenda dele indicava que ele já deveria estar livre. Girei a maçaneta e entrei. A bolsa térmica escorregou das minhas mãos e caiu no chão com um baque surdo. George estava lá, pressionado contra sua mesa, seu jaleco branco aberto, suas mãos emaranhadas no cabelo castanho avermelhado de uma mulher cujo rosto reconheci imediatamente: Stacy Ryder, a nova supervisora de enfermagem que havia começado alguns meses atrás. A mulher que sempre parecia encontrar motivos para passar na nossa mesa quando George e eu almoçávamos no refeitório do hospital. A mulher que elogiou meu brilho gestacional enquanto seus olhos permaneciam frios como o inverno. Eles se beijavam com uma fome desesperada, as pernas dela envoltas na cintura dele, prontuários médicos espalhados sob elas. As mãos dele percorriam o corpo dela com uma familiaridade que revelava inúmeros outros encontros. Não foi um momento de fraqueza. Foi uma rotina praticada. O tempo pareceu se suspender. Observei as mãos do meu marido, as mesmas mãos que acariciaram minha barriga grávida naquela mesma manhã, explorando o corpo de outra mulher com uma perícia apaixonada. Observei os dedos de Stacy mexendo na fivela do cinto dele com urgência. Vi meu mundo inteiro ruir no espaço de 30 segundos. Um som escapou da minha garganta, parte suspiro, parte soluço, áspero e quebrado. Eles se separaram como adolescentes culpados. O rosto de George ficou branco, depois ficou vermelho escuro. Stacy alisou o uniforme, mas seu batom estava borrado, o cabelo desgrenhado e os olhos brilhavam com uma satisfação maliciosa. "Violet", George começou, com a voz embargada. "Não." A palavra saiu num sussurro. Tentei dar um passo para trás, mas minhas pernas pareciam líquidas. "Não ouse dizer meu nome." Stacy riu. Riu de verdade enquanto pulava da mesa e ajeitava a saia. "Bem, isso é estranho." Sua voz era leve, divertida, como se ela tivesse sido pega comendo biscoitos antes do jantar em vez de destruir meu casamento. George lançou-lhe um olhar de advertência, mas ela o ignorou, seu olhar fixo em mim com intensidade predatória. "Sabe, Violet, eu estava esperando por esse momento. É exaustivo fingir ser legal com você em eventos do hospital." "Stacy, pare", disse George, mas sua voz não demonstrava convicção. "Parar o quê, querido?" Ela se aproximou dele, passando a mão pelo peito dele com familiaridade possessiva.
pare de contar a verdade para sua esposa, que você não a ama há anos. Que você só ficou com ela porque sentiu pena dela depois dos abortos. Cada palavra era uma faca deslizando entre minhas costelas. Isso não é verdade, consegui dizer, mas minha voz soou estranha aos meus ouvidos. O silêncio de George era ensurdecedor. Ah, querida, continuou Stacy, com o tom transbordando de falsa simpatia. Você realmente achou que um homem como George ficaria satisfeito com alguém como você? Olhe para si mesma, inchada, cambaleando como uma vaca. Quando foi a última vez que você viu os próprios pés? George, eu disse, com a voz embargada. Diga a ela para parar. Diga que ela está mentindo. Ele olhou para mim então, e o que vi em seus olhos foi pior que ódio. Era pena. Violet, precisamos conversar. Mas não aqui. Não assim. Não assim. Senti algo selvagem e desesperado arranhando meu peito. Não como o quê, George? Não como encontrar meu marido com a língua na garganta de outra mulher no escritório. Não como descobrir que meu casamento é uma mentira enquanto estou grávida de 8 meses do seu filho? Nosso filho, ele corrigiu calmamente. A risada de Stacy foi cortante como o vidro quebrando. É mesmo, George? Você não me contou sobre aquelas viagens de negócios que ela fez durante seus períodos férteis? Todas aquelas conferências de psicologia? A implicação me atingiu em cheio. Como ousa, sussurrei, minhas mãos instintivamente protegendo minha barriga. Como ousa questionar? Ah, por favor, interrompeu Stacy, dando um passo em minha direção. Essa atitude de esposa enlutada está ficando velha. George e eu estamos juntos há 8 meses. 8 meses, Violet. Faça as contas. 8 meses. A mesma idade da minha gravidez. Eles começaram o caso logo depois que eu engravidei. Minhas mãos repousavam protetoramente sobre minha barriga de 8 meses de gravidez enquanto eu andava pelos corredores do hospital com uma bolsa térmica contendo o sanduíche favorito de George, peru e queijo suíço em pão de fermentação natural com aquela mostarda cara que ele adorava. O ar de setembro trouxe o cheiro de chuva pela janela do nosso quarto naquela manhã, e George beijou minha testa antes de sair para seu turno, sussurrando: cuide do nosso pequeno milagre. Nosso pequeno milagre. As palavras ainda ecoavam em minha mente enquanto me aproximava de seu consultório no Metropolitan General Hospital, onde ele trabalhava como cardiologista. Tentamos ter um bebê por 3 anos, apesar de inúmeras decepções e 2 abortos espontâneos de partir o coração. Quando finalmente vimos aquelas 2 linhas rosadas, George chorou mesmo, me abraçando na cozinha, enquanto a luz do sol entrava pelas janelas. Doutora Violet Louise, sussurrei para mim mesma, praticando o som do meu nome de casada com meu futuro doutorado. Faltavam 6 meses para eu defender minha dissertação em psicologia, e George já havia começado a falar sobre a vida que construiríamos juntos, a casa, os churrascos de fim de semana, ensinar nossa filha a andar de bicicleta. Empurrei a porta da ala de cardiologia, meus tornozelos inchados reclamando a cada passo. O turno da tarde estava a todo vapor, enfermeiras circulando entre os quartos, monitores apitando sem parar. O consultório de George ficava no final do corredor, e eu podia ver sua placa de identificação brilhando sob as luzes fluorescentes, Dr. George Luiz, Cardiologia. Meu coração se encheu de orgulho. Ela merece saber que você está planejando deixá-la depois que o bebê nascer, que já procuramos apartamentos juntos, que você está mentindo na cara dela todos os dias enquanto ela anda por aí brincando de dona de casa feliz. A sala começou a girar. Estendi a mão para o batente da porta para me equilibrar, mas Stacy apareceu de repente, bloqueando meu caminho. Aonde você vai, Violet? Fugir? É isso que você faz, não é? Fugir de conversas difíceis. Não é à toa que George precisava de uma mulher de verdade. Ande, eu disse, com a voz mal controlada. Me faça. As palavras pairavam no ar como um desafio. Olhei para George, implorando silenciosamente para que ele interviesse, para me defender, para mostrar algum resquício do homem que um dia prometeu me amar e proteger. Mas ele ficou ali parado, com as mãos enfiadas nos bolsos e os olhos fixos no chão. Mova-se, repeti, com a voz mais forte agora. O sorriso de Stacy se alargou. Ou o quê? Você vai ligar para o seu tio?
Correr chorando para o diretor Sotson sobre como as outras crianças estão sendo más com você? Meu sangue congelou. O tio Elliot tinha me conseguido a vaga de voluntária que me levou a conhecer George. Ele me acompanhou até o altar no nosso casamento quando meu pai não pôde estar presente. Mas eu nunca usei a posição dele para receber tratamento especial, nunca sequer mencionei nosso relacionamento para a maioria das pessoas. É isso mesmo, continuou Stacy, vendo o choque no meu rosto. Sabemos tudo sobre as suas pequenas conexões familiares. É incrível o que uma conversa de travesseiro pode revelar, não é, George? George finalmente falou: Stacy, você está indo longe demais. Sério? Ela se virou para encará-lo, o cabelo balançando dramaticamente. Será que estou indo longe demais ou finalmente estou sendo honesta? Essa mulher vive em uma fantasia há 2 anos. George, alguém precisa acordá-la. Ela se virou para mim, com o rosto a centímetros do meu. Seu marido não te ama. Seu casamento acabou. E, francamente, olhando para você agora, não posso culpá-lo por querer algo melhor. Foi aí que cometi meu erro. Tentei passar por ela. A mão de Stacy disparou e me empurrou para trás com uma força surpreendente. Meu corpo grávido, já desequilibrado, cambaleou. Procurei qualquer coisa para me equilibrar, mas não havia nada além de ar. Bati com força no chão, caindo de lado, com as mãos instintivamente protegendo a barriga. Uma dor percorreu meu quadril e meu ombro, mas não foi nada comparado à agonia do que aconteceu em seguida. Stacy estava parada diante de mim, com o rosto contorcido de raiva e satisfação. Fique abaixada, sibilou ela. Fique abaixada onde você pertence. E então, no momento que assombraria meus pesadelos pelos meses seguintes, ela recuou o pé e me chutou diretamente na barriga grávida. A dor era indescritível. Não apenas física, embora fosse excruciante, mas emocional, espiritual, uma violação tão completa que parecia dilacerar algo fundamental dentro de mim. Eu me enrolei em volta do meu filho ainda não nascido, ofegando quando Stacy levantou o pé novamente. Pare! A voz que cortou o ar não era a de George. Era mais grave, mais autoritária. Que diabos está acontecendo aqui? O tio Elliot estava parado na porta, o rosto uma máscara de fúria absoluta. Atrás dele, estavam 2 enfermeiras que tinham ouvido claramente a comoção. A cor desapareceu do rosto de Stacy quando ela percebeu quem havia testemunhado sua agressão. Diretor Sotson, ela gaguejou, afastando-se de mim. Eu posso explicar. Explique isso. O tio Elliot atravessou a sala em 3 passos, ajoelhando-se ao meu lado enquanto eu me contorcia no chão. Suas mãos eram gentis, mas urgentes, enquanto ele verificava meu pulso, seus olhos procurando por ferimentos. Alguém ligue para o 190. Agora. Tio Elliot, ofeguei, tentando me sentar. O bebê. Não se mexa, querida. Apenas respire. A ajuda está chegando. Sua voz era calma e profissional, mas eu podia ver a tempestade se formando em seus olhos enquanto ele olhava para George e Stacy. George finalmente pareceu perceber a gravidade da situação. Violet, me desculpe. Eu não sabia que ela iria. Calem a boca, disse o tio Elliot, com a voz tão fria que congelaria o sangue. Não digam mais nada, nenhum de vocês. Enquanto as sirenes soavam ao longe, cada vez mais próximas, senti algo molhado entre as pernas. Minha bolsa tinha estourado, mas era cedo demais. 8 meses é cedo demais. O bebê está chegando, sussurrei, o terror substituindo a raiva enquanto as contrações começavam a me atingir. Tio Elliot apertou minha mão. Nós vamos cuidar de você, Violet. De você e do bebê. Vai ficar tudo bem. Mas mesmo enquanto ele dizia essas palavras, eu podia ver a preocupação em seus olhos. E naquele momento, quando os paramédicos irromperam pela porta e começaram a me atender enquanto George permanecia congelado contra a parede e Stacy se encolhia num canto, fiz uma promessa silenciosa à minha filha que ainda não havia nascido. Aquilo não tinha acabado. Nem de longe. Eles não tinham ideia de com quem estavam se metendo. Antes de continuarmos, escreva nos comentários qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se.
Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança da vida. Boa audição. A sala de parto do Metropolitan General já viu milhares de nascimentos, mas nenhum como este. Enquanto minha filha lutava para vir ao mundo 8 semanas antes do previsto, pesando apenas 4 libras, senti algo mais nascendo ao lado dela, uma fúria fria e calculista que se instalou em meus ossos como a geada do inverno. Mabel, que a batizei em homenagem à minha avó, uma mulher que sobreviveu à Grande Depressão por pura determinação, foi levada às pressas para Utin antes que eu pudesse segurá-la adequadamente. Mas no breve momento em que nossos olhares se encontraram, vi algo feroz ali, algo inquebrável. Ela era uma lutadora, assim como as mulheres da nossa família. Ela vai ficar bem, garantiu-me o Dr. Becker enquanto se preparavam para levá-la ao UTI. Pequena, mas forte. Os pulmões dela estão suficientemente desenvolvidos e todos os sinais vitais estão estáveis. Tio Elliot apertou minha mão enquanto me levavam para a recuperação. Seus cabelos prateados estavam desgrenhados, seu terno normalmente imaculado, amassado, mas seu aperto era firme e caloroso. Entrei em contato com o nosso departamento jurídico, disse-lhe calmamente. E suspendi George e a Sra. Ryder enquanto aguardamos uma investigação completa. Suspenso. A medicação fez minha voz soar distante. Violet, o que aconteceu hoje, o que eu testemunhei, foi uma agressão contra uma mulher grávida no meu hospital. Seu maxilar estava tenso de um jeito que eu lembrava da infância, quando ele enfrentava valentões que me provocavam em reuniões de família. Isso não é mais apenas uma questão pessoal. Em meio à névoa de exaustão e à medicação para a dor, ouvi vozes no corredor. A voz de George implorando a alguém. Depois, a voz mais aguda e defensiva de Stacy. O tio Elliot se levantou e caminhou até a porta, com movimentos deliberados e controlados. Se algum de vocês chegar a menos de 15 metros da minha sobrinha ou da filha dela, mandarei a segurança do hospital removê-lo permanentemente, disse ele, com a voz ecoando claramente pelo corredor. Considere este seu único aviso. Elliot, por favor, a voz de George falhou. Preciso vê-la. Preciso explicar. A senhora precisa contratar um advogado, doutora Louise. Vocês dois precisam. Os passos se afastaram e o tio Elliot voltou para perto da minha cama. Eles se foram e não vão voltar. Fechei os olhos, mas o sono não vinha. Toda vez que eu cochilava, via o rosto de Stacy se contorcer de malícia enquanto seu pé batia na minha barriga. Ouvi o silêncio de George quando implorei para que ele me defendesse. Senti o momento em que meu casamento de conto de fada se revelou construído sobre mentiras e traição. Meu celular vibrou no criado mudo. Uma mensagem da minha irmã, Gina: estou a caminho, o voo pousa em 3 horas. Não tome nenhuma decisão até eu chegar. Minha irmã mais velha, feroz e brilhante, que me alertou sobre casar muito jovem e que nunca confiou totalmente no charme de George. Ela era advogada corporativa em Chicago, conhecida por suas habilidades implacáveis de negociação e sua capacidade de destruir oponentes com precisão cirúrgica. Se eu precisasse de alguém ao meu lado agora, era ela. As próximas horas passaram em um borrão de consultas médicas, papelada legal e conversas sussurradas com o tio Elliot sobre os próximos passos e a proteção dos nossos interesses. Quando Gina finalmente apareceu na minha porta às 23 horas, com o cabelo ruivo desgrenhado de tanto correr pelo aeroporto, eu quase desabei completamente. Ah, querida, disse ela, me abraçando com cuidado. Sinto muito. Sinto muito, muito mesmo. Você a viu? Perguntei. Mabel. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei aqui. Ela é linda, a vi pequena, mas perfeita. Ela tem o seu queixo e a sua teimosia. Já percebi. Ficamos em silêncio por um momento, irmãs que enfrentaram inúmeras tempestades juntas. Gina foi minha madrinha de casamento com George, apesar de suas reservas. Ela segurou minha mão durante os 2 abortos espontâneos, vindo de Chicago num piscar de olhos. E agora ela estava aqui novamente, no meu momento mais sombrio. Conte-me tudo, disse ela finalmente. E não deixe nada de fora. E foi o que fiz, cada detalhe humilhante, cada palavra cruel, cada momento da traição de George e da violência de Stacy. Gina ouviu sem interromper, seus olhos verdes ficando mais duros a cada revelação. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento. Então, eles não têm ideia do que fizeram, não é?
O que você quer dizer? O sorriso de Gina era afiado como uma lâmina. Querida, eles te agrediram na frente de testemunhas no hospital do tio Elliot enquanto você estava grávida. Você entende o que isso significa legalmente? Balancei a cabeça, exausto demais para pensar com clareza. Significa que vamos destruí-los, profissionalmente, financeiramente, pessoalmente. Quando terminarmos, Stacy Ryder vai desejar nunca ter ouvido seu nome. E George vai perceber que trair uma mulher como você foi o maior erro da sua vida patética. Gina, eu só quero. Você quer o quê? Perdoá-los? Resolver isso pelo bem do bebê? Ela se inclinou para a frente, com a voz intensa. Vi, me escuta. Algumas pontes não podem ser reconstruídas. Algumas traições não podem ser perdoadas. E algumas pessoas merecem enfrentar as consequências de suas ações. Ela pegou o celular e percorreu os contatos. Vou ligar para Melinda Florence. Ela é a melhor advogada de divórcio da Costa Leste e me deve um favor. Vamos garantir que você e a Mabel estejam protegidas e amparadas. Não sei se estou pronto para. Você não precisa estar pronta. É para isso que serve a família. Gina apertou minha mão. Você se concentra em se curar e cuidar daquela linda menininha. Deixe que eu cuido do resto. Na semana seguinte, enquanto Mabel ficava mais forte na UTI e eu me recuperava do parto de emergência, Gina orquestrou o que ela chamou de Operação Justiça. A senhora Florence, uma mulher de cabelos grisalhos, olhos gentis e com reputação de ser absolutamente implacável no tribunal, veio me ver no hospital. Revisei o boletim de ocorrência inicial, disse ela, acomodando-se na cadeira de visitas com sua maleta. A senhorita Ryder foi acusada de agressão física. Considerando que a senhora estava grávida na época, as acusações acarretam penas mais severas. E George, a situação do seu marido é mais complexa. Ele não foi quem a agrediu fisicamente, mas certamente não é inocente. Vamos entrar com ações por adultério, abandono e sofrimento psíquico no processo de divórcio. A senhora Florence abriu a maleta e tirou uma pasta grossa. Preciso que a senhora entenda uma coisa, senhora Louise. Este caso vai chamar a atenção. Agressão em hospital, parto prematuro, adultério. A mídia vai se interessar. A senhora está preparada para esse nível de escrutínio? Pensei na Mabel lutando por cada respiração em sua incubadora. Pensei nas mãos do George no corpo de outra mulher. Pensei no pé da Stacy batendo na minha barriga de grávida. Deixe-os ver, eu disse. Não tenho nada a esconder. A senhora Florence sorriu, e eu entendi por que Gina a havia chamado de a melhor. Então vamos começar. 3 semanas após o nascimento de Mabel, finalmente consegui levá-la para minha casa no subúrbio, a mesma casa onde George e eu tínhamos planejado nosso futuro, onde tínhamos pintado o quarto do bebê de amarelo claro porque queríamos ser surpreendidos pelo sexo do bebê. Agora parecia um mausoléu de sonhos desfeitos. Gina havia tirado uma licença do trabalho em Chicago para me ajudar a lidar com os processos judiciais e com o início da maternidade. Ela se mudou temporariamente para o quarto de hóspedes, enchendo a casa com sua energia intensa e presença protetora. Sem ela, eu teria me afogado na papelada, nas noites sem dormir com um bebê prematuro e no peso esmagador do meu casamento despedaçado. O George tem ligado, ela me contou certa manhã, enquanto eu dava mamadeira para Mabel. Ontem, 15 vezes. O tio Elliot teve que ameaçá-lo com uma ordem de restrição. O que ele quer? Para ver o bebê, para se explicar, para implorar por perdão, aparentemente. O tom de Gina era inexpressivo, nada impressionado. A senhora Florence disse que devemos documentar todas as tentativas de contato. Isso ajudará nos acordos de custódia. Custódia? A palavra fez meu estômago embrulhar. A ideia de dividir Mabel com George, de ela passar os fins de semana com ele, potencialmente, com Stacy, era insuportável. Ele não terá visitas sem supervisão, continuou Gina, lendo minha expressão. Não depois do que aconteceu. A senhora Florence está confiante nisso. Meu celular vibrou na mesa de centro. Outra mensagem de um número desconhecido, mas reconheci o tom desesperado de George. Por favor, Violet. Sei que errei, mas Mabel também é minha filha. Deixe-me explicar. Deixe-me consertar isso.
Apaguei a mensagem sem responder, assim como fiz com as 27 anteriores. A audiência preliminar para as acusações de agressão de Stacy é na semana que vem, dissera-me a Sra. Florence durante nosso último encontro. Você está preparada para depor? Eu estava mais do que preparado. Queria olhar aquela mulher nos olhos e contar ao mundo exatamente o que ela tinha feito. Mas, com o passar dos dias, comecei a perceber que havia camadas nessa traição que eu nem tinha começado a descobrir. Tudo começou com os documentos do seguro. Gina estava me ajudando a organizar a montanha de contas médicas para a internação da Mabel na UTI neonatal quando encontrou o seguro de vida que George havia feito para mim 6 meses antes. Um seguro de $2 milhões que eu desconhecia. Você sabia disso? A voz de Gina estava cuidadosamente controlada, mas eu podia ver a preocupação em seus olhos. Não. Por que ele iria? Parei, as implicações me atingindo como um golpe físico. Quando você disse que ele tirou isso? 15 de março. Mais ou menos na época em que o caso dele com Stacy começou, de acordo com os registros do hospital que o tio Elliot puxou. Nós nos encaramos do outro lado da mesa da cozinha, enquanto Mabel dormia pacificamente em seu canguru entre nós. A apólice pesava em minhas mãos, como evidência de algo mais sombrio do que simples adultério. As pessoas fazem seguro de vida o tempo todo, eu disse, mas minha voz soou incerta até para mim, principalmente quando estão esperando um bebê. $2 milhões para um estudante de psicologia sem renda significativa e ele nunca te contou sobre isso. Gina já estava pegando o celular. Vou ligar para a Sra. Florence e precisamos conversar com o tio Elliot sobre o acesso de George aos registros médicos e medicamentos. O pensamento que se formava no fundo da minha mente era terrível demais para expressar. Mas Gina, sempre prática, sempre desconfiada, já estava 3 passos à frente. O incidente do falso parto no mês passado, disse ela baixinho. Quando George disse que estava em cirurgia, mas na verdade estava com Stacy. O que você comeu naquele dia? Bebeu? George trouxe alguma coisa para você? Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu me lembrava. Ele me fez chá. Disse que ajudaria com as contrações de Braxton Hicks. Uma mistura de ervas que ele tinha comprado na farmácia do hospital. E você entrou em trabalho de parto falso 1 hora depois. Olhamos um para o outro, ambos com medo de dizer o que estávamos pensando, mas as peças estavam se encaixando com uma clareza assustadora. Ele é médico, disse Gina lentamente. Ele tem acesso a medicamentos que podem induzir contrações. Medicamentos que seriam difíceis de detectar em exames de sangue de rotina. Mas por quê? Por que ele iria querer que eu entrasse em trabalho de parto prematuro? Porque bebês prematuros nem sempre sobrevivem. E viúvos em luto recebem muita compaixão e $2 milhões. A sala parecia girar ao meu redor. Pensei em todas as vezes, nos últimos meses, em que George me trouxera bebidas especiais, vitaminas que ele dizia serem boas para o bebê, chás de ervas para ajudar com os enjoos matinais. Pensei em quão atencioso ele tinha sido, quão preocupado com cada pequeno sintoma. Precisamos de provas, sussurrei. Nós vamos conseguir. A Sra. Florence tem contatos na FDA, pessoas que podem testar vestígios de medicamentos. Vamos verificar tudo, o chá, as vitaminas, tudo que ele lhe deu. Mas Gina, se isso for verdade, se George realmente tentou? Não consegui terminar a frase. Então ele não é apenas um bastardo adúltero. Ele é um assassino em série. Os dias seguintes passaram em meio a uma névoa de investigações secretas e telefonemas abafados. A Sra. Florence trabalhou em seus contatos enquanto o tio Elliot discretamente puxava os registros de receitas e acesso à farmácia de George. Gina instalou câmeras de segurança pela casa e trocou todas as fechaduras. Só por precaução, disse ela, mas eu vi como ela verificava as janelas 2 vezes antes de ir para a cama todas as noites. Os resultados chegaram numa quinta-feira de manhã. A Sra. Florence ligou enquanto eu dava a mamadeira da Mabel, e eu podia ouvir a satisfação sombria em sua voz. Encontramos traços de misoprostol no chá de ervas, disse ela sem preâmbulos. É um medicamento usado para induzir o parto, entre outras coisas. Os níveis eram sutis, não o suficiente para garantir um aborto espontâneo, mas certamente o suficiente para desencadear contrações em uma mulher que já corria risco de parto prematuro.
Minhas pernas cederam e tive que sentar pesadamente na cadeira da cozinha. Então, ele tentou matar você e o bebê. Sim. Pelo dinheiro do seguro e pela liberdade de ficar com a senhora Ryder. O que acontece agora? Agora, levamos essa informação ao promotor. George Luiz vai enfrentar acusações de tentativa de homicídio, fraude de seguro e conspiração. E a senhora Ryder provavelmente foi cúmplice. Ela sabia da apólice de seguro, de acordo com os e-mails que descobrimos. A senhora Florence fez uma pausa e, quando voltou a falar, sua voz era mais suave. Violet, preciso que você entenda uma coisa. Este caso vai ganhar atenção nacional. A mídia ficará fascinada por uma história envolvendo um médico, sua esposa grávida, uma tentativa de homicídio para obter dinheiro do seguro e uma amante violenta. Você está preparada para esse nível de exposição? Olhei para Mabel, que me observava com aqueles olhos escuros e sérios que pareciam sábios demais para uma recém-nascida. Ela havia sobrevivido à tentativa de assassinato do pai antes mesmo de nascer. Ela havia lutado para chegar ao mundo, apesar de ter nascido 8 semanas antes do previsto. Ela era uma sobrevivente, assim como a mãe. Que venham, eu disse. O mundo inteiro pode saber que tipo de homem George Luiz realmente é. Mas eu não fazia ideia de que a história estava prestes a tomar um rumo ainda mais sombrio. O indiciamento foi marcado para uma manhã fria de outubro, exatamente 6 semanas após a dramática entrada de Mabel no mundo. George compareceu ao tribunal vestindo um terno caro e com o rosto cheio de justa indignação, ladeado por 2 advogados caros que reconheci de outdoors espalhados pela cidade. Sentei-me na primeira fila com a senhora Florence, Gina do outro lado e o tio Elliot atrás de nós para apoio moral. Mabel estava em casa com a babá que Gina insistiu que contratássemos, uma ex-policial militar chamada Rosa, que não arriscava com a segurança. Dr. George Luiz, entoou o juiz, acusado de tentativa de homicídio em primeiro grau, conspiração para cometer homicídio, fraude em seguros e adultério. Como se declara? Inocente, meritíssimo. A voz de George era firme, até mesmo confiante. Quando seus olhos encontraram os meus do outro lado do tribunal, não havia remorso ali, nenhum reconhecimento do que ele tinha feito, apenas cálculo frio. A acusação de Stacy ocorreu imediatamente. Ela havia sido liberada sob fiança após sua prisão inicial pela agressão, mas as novas acusações, conspiração e cumplicidade em tentativa de homicídio, a levaram de volta à prisão. Ela parecia terrível, seu cabelo, normalmente perfeito, estava liso e sujo, seu rosto pálido e abatido. Senhorita Stacy Ryder, como você se defende das acusações de conspiração para cometer assassinato, cúmplice em tentativa de homicídio e agressão? Inocente. Sua voz era quase um sussurro. Ao sairmos do tribunal, repórteres nos cercaram como abelhas furiosas. Microfones apontados para o meu rosto, câmeras disparando, vozes gritando perguntas. Senhora Luiz, o que a senhora acha da prisão do seu marido? Você acredita que o Dr. Luiz tentou te matar por dinheiro do seguro? Qual é a sua resposta às alegações de que tudo isso é uma conspiração vingativa do seu tio? A senhora Florence me guiou pela multidão com eficiência praticada, a mão firme no meu cotovelo. Sem comentários, repeti ela a cada pergunta. A senhora Luiz fará uma declaração no momento oportuno. Mas, quando chegamos ao carro, parei. Algo dentro de mim, o mesmo instinto feroz que me fez continuar nas noites mais sombrias com a Mabel, exigia ser ouvido. Tenho algo a dizer, disse a senhora Florence. Ela pareceu preocupada. Violet, já conversamos sobre isso. É melhor. Não. Virei-me para encarar a multidão de repórteres, com a coluna ereta e a voz clara. George Luiz tentou me assassinar, junto com nossa filha ainda não nascida, para ganhar dinheiro com o seguro, para que pudesse começar uma nova vida com sua amante. Quando o plano deles falhou, Stacy Ryder me agrediu fisicamente na tentativa de completar o que as drogas não conseguiram. A multidão ficou em silêncio, as câmeras clicando furiosamente. Minha filha sobreviveu porque é uma lutadora. Eu sobrevivi porque tenho uma família que me ama e me protege. E agora George e Stacy vão enfrentar as consequências de suas ações em um tribunal, onde a verdade será revelada para todos verem. Parei, olhando diretamente para a câmera mais próxima.
Para qualquer mulher que foi traída, que foi feita para se sentir inútil ou descartável, você é mais forte do que imagina e merece justiça. A viagem para casa foi tranquila, Gina apertando minha mão no banco de trás enquanto a senhora Florence atendia telefonemas de repórteres e colegas do setor jurídico. Quando entramos na garagem, Rosa nos encontrou na porta com Mabel nos braços. Tudo tranquilo aqui, relatou ela em seu tom seco e profissional. Embora tenha havido várias tentativas de entregar flores e presentes. Documentei tudo e guardei na garagem para verificação de segurança. Naquela noite, enquanto eu dava mamadeira para Mabel e assistia à cobertura jornalística da acusação, meu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrou um número que eu não reconheci, mas algo me fez atender. Olá, aqui é Violet Louise. A voz era feminina, nervosa, com um leve sotaque sulista. Sim. Quem é? Meu nome é Saratin. Eu trabalhava na Metropolitan General. Vi as notícias sobre o seu marido e acho que tenho informações que você precisa saber. Meu pulso acelerou. Que tipo de informação? Sobre Stacy Ryder e sobre o que realmente aconteceu com o Dr. Beckham. Dr. Beckham, o médico que fez o parto da Mabel, que foi tão gentil e competente durante aquelas horas aterrorizantes na sala de parto da emergência. Soube pelo tio Elliot que ela havia deixado o hospital repentinamente, assumindo um cargo em outro estado. Você pode me encontrar em algum lugar? Perguntou Sarah. Um lugar reservado. Tenho medo de falar sobre isso por telefone. Combinamos de nos encontrar na manhã seguinte em um café do outro lado da cidade. Levei Gina comigo como reforço, deixando Mabel com Rosa e instruções claras de ligar se algo parecesse errado. Saratin revelou-se uma mulher pequena, na casa dos 30 anos, com olhos preocupados e mãos nervosas que tremiam ao levantar a xícara de café. Ela trabalhou como técnica cirúrgica no Metropolitan General por 5 anos antes de pedir demissão abruptamente há 3 semanas. Preciso contar a alguém, disse ela sem rodeios. Não consigo dormir sabendo o que sei e sem fazer nada a respeito. O que você sabe sobre Stacy? Perguntei gentilmente. Ela já fez isso antes. A voz de Sarah era quase um sussurro. Não é exatamente a mesma coisa, mas mirar em mulheres, romper relacionamentos, manipular situações em benefício próprio. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou uma pasta de papel pardo. Havia outra mulher, Doutora Beckham. Ela era casada e tinha 2 filhos pequenos. Stacy foi atrás do marido. Ele era um representante de vendas de produtos farmacêuticos que visitava o hospital regularmente. Meu sangue gelou. O que aconteceu? Stacy o seduziu, assim como fez com seu marido. Mas quando a doutora Beckham descobriu e os confrontou, Stacy alegou que a doutora Beckham estava roubando medicamentos da farmácia. Ela plantou evidências, manipulou registros e fez parecer que a doutora Beckham estava vendendo drogas para alimentar o vício em jogos de azar. Gina se inclinou para a frente, com seus instintos de advogada aguçados. Você tem provas disso? Sarah assentiu, deslizando a pasta sobre a mesa. Eu estava trabalhando no inventário naquela noite quando Stacy me pediu para ajudá-la com algumas discrepâncias nos registros de medicamentos. Não pensei em nada disso na hora. Supervisores pedindo ajuda com a papelada não era incomum, mas ela me fez assinar formulários que mostravam medicamentos faltando nos plantões do Dr. Beckham. Abri a pasta com as mãos trêmulas. Dentro, havia fotocópias de planilhas de inventário, registros de medicamentos e o que pareciam ser fotos de câmeras de segurança mostrando Stacy na farmácia depois do expediente. A doutora Beckham perdeu a licença médica, continuou Sarah. O marido se divorciou dela e ficou com a guarda das crianças. Ela perdeu tudo, Stacy foi promovida a supervisora de enfermagem logo depois. Por que você não disse nada antes? Perguntou Gina, embora seu tom fosse compreensivo e não acusatório. Eu estava com medo. Stacy tinha amigos na administração, pessoas que a protegiam, e eu precisava do meu emprego. Os olhos de Sarah se encheram de lágrimas. Mas quando vi o que aconteceu com a senhora Louise, quando percebi que ela tinha agredido fisicamente uma mulher grávida, não consegui mais ficar em silêncio. Pensei na doutora Beckham, a mulher gentil que ajudara Mabel a vir ao mundo em segurança, apesar do caos e do trauma. Ela fora mais uma vítima da manipulação de Stacy. Mais uma vida destruída pela ambição e crueldade daquela mulher.
Tem mais, disse Sarah baixinho. Acho que a Stacy também estava planejando incriminar você. O que você quer dizer? Ela vinha fazendo perguntas sobre você há meses. Sobre sua história familiar, a posição do seu tio no hospital, sua situação financeira. Ela estava particularmente interessada na sua receita para o medicamento para ansiedade, aquele que você parou de tomar quando engravidou. As vitaminas pré-natais, os remédios para ansiedade que parei de tomar assim que descobri que estava grávida. O George me apoiou muito, me compreendeu muito sobre minha decisão de lidar com a ansiedade da gravidez naturalmente, com terapia em vez de medicamentos. Ela queria dar a impressão de que você tinha um histórico de problemas com drogas, explicou Sarah. Como se você estivesse tomando medicamento sem receita, misturando coisas que poderiam fazer mal ao bebê. Se o misoprostol tivesse funcionado, se eu tivesse perdido o bebê, ela estava planejando sugerir que eu estava me automedicando e acidentalmente causei o aborto espontâneo. De repente, a cafeteria pareceu pequena demais, quente demais. Eu mal conseguia respirar quando a extensão da manipulação de Stacy se tornou clara. Ela não tinha apenas roubado meu marido. Ela planejava destruir minha reputação, minha credibilidade, talvez até minha liberdade, se algo acontecesse com Mabel. Você vai testemunhar? Gina perguntou a Sarah. Você vai contar tudo isso aos promotores? Sarah assentiu, embora suas mãos ainda tremessem. Foi por isso que liguei. Não posso deixar que ela machuque mais ninguém. Passamos mais uma hora analisando a documentação que Sarah havia trazido, seu relato detalhado do padrão de manipulação e destruição de Stacy. Quando saímos da cafeteria, eu tinha uma ideia muito mais clara de com quem estávamos realmente lidando. Stacy Ryder não era apenas uma destruidora de lares, nem mesmo uma mulher violenta agindo no calor do momento. Ela era uma predadora calculista que sistematicamente visava pessoas vulneráveis e destruía suas vidas para ganho pessoal. Mas ela cometeu um erro crítico. Ela me subestimou. Naquela tarde, a senhora Florence ligou com notícias que pareciam justificadoras. O promotor está acrescentando acusações adicionais com base nas novas evidências, padrão de comportamento criminoso, adulteração de provas, conspiração para cometer fraude. E localizarmos a doutora Beckham. Ela concordou em testemunhar sobre o que Stacy fez com ela. E o George? Os advogados dele estão tentando negociar um acordo judicial. Eles alegam que ele foi manipulado pela senhora Ryder, que ele foi tão vítima quanto você. A audácia daquela defesa fez meu sangue ferver. Ele tentou me matar, Melinda. Ele tentou matar nossa filha. Eu sei. E não aceitaremos nenhuma declaração que não inclua uma pena de prisão significativa. As provas são muito fortes. A acusação é muito séria. Mas mesmo enquanto planejávamos nossa estratégia jurídica, eu não conseguia me livrar da sensação de que estávamos perdendo algo. Stacy estava confiante demais durante sua acusação, serena demais para alguém que enfrentaria décadas de prisão. Os advogados caros de George sugeriram recursos que eu não sabia que ele tinha. Foi só quando Rosa veio até mim com uma expressão preocupada e um envelope pardo que comecei a entender a peça final do quebra-cabeça. Isto chegou por correio há uma hora, disse ela, entregando-me o envelope. Sem endereço de retorno, mas passou por todos os controles de segurança. Dentro, havia uma única fotografia e um bilhete digitado. A foto mostrava George e Stacy no que parecia ser um quarto de hotel. Mas eles não estavam sozinhos. Havia uma terceira pessoa na imagem, um homem que reconheci das notícias como Vincent Caruso, um conhecido associado a famílias do crime organizado na região. O bilhete era breve: seu marido deve dinheiro a algumas pessoas. Muito dinheiro. O seguro não era apenas para começar uma nova vida. Era para se manter vivo. Achei que você deveria saber, um amigo. Olhei para a fotografia, as peças do quebra-cabeça se encaixando com uma clareza assustadora. Os advogados caros de George, a confiança de Stacy, a natureza elaborada do plano deles, tudo fazia sentido se eles estivessem trabalhando com pessoas com experiência em fazer problemas desaparecerem para sempre. Gina, chamei, com a voz quase inexpressiva. Precisamos ligar para a senhora Florence. Agora. O que foi? Entreguei a ela a fotografia e o bilhete. Seu rosto ficou branco enquanto ela processava as implicações. Ouvi,
isso não é mais apenas sobre adultério e fraude de seguro. Não, eu disse, olhando para Mabel, dormindo pacificamente em seu canguru. É sobre crime organizado, lavagem de dinheiro e pessoas que matam para sobreviver. O jogo tinha acabado de mudar completamente. Mas eu não era mais a mulher ingênua e confiante que entrará no escritório do marido com um sanduíche de peru 6 semanas antes. Eu era mãe agora, com tudo pelo que lutar e nada a perder. E eu estava prestes a mostrar a George, Stacy e seus associados criminosos exatamente o que aconteceu quando eles ameaçaram minha família. A revelação sobre a conexão de George com Vincent Caruso chocou nossa equipe jurídica. A senhora Florence contatou imediatamente o FBI, que confirmou o que suspeitávamos: George vinha lavando dinheiro por meio de compras falsas de equipamentos médicos nos últimos 18 meses, desviando dinheiro das contas do hospital para pagar dívidas de jogo à organização de Caruso. O dinheiro do seguro não era apenas para começar do zero com Stacy, explicou a agente Rebecca Santos durante uma reunião no escritório da senhora Florence. Seu marido devia quase 3 milhões de dólares à equipe de Caruso. O pagamento do seguro de vida teria quitado suas dívidas e comprado sua liberdade. E quando o misoprostol não funcionou, perguntei. Eles partiram para o plano B. A agressão de Stacy tinha como objetivo terminar o que a droga começou. Se você tivesse perdido o bebê e morrido de complicações, teria parecido um trágico acidente após uma briga doméstica. A frieza disso, a natureza calculada do plano deles de assassinar a mim e ao meu filho ainda não nascido, deveria ter me destruído. Em vez disso, cristalizou minha determinação em algo mais duro que diamante. O que você precisa de mim? Perguntei. O agente Santos deu um sorriso sombrio. Precisamos da sua ajuda para capturar todos eles. O plano era audacioso e perigoso. Eu usaria uma escuta e me encontraria com George, supostamente para discutir a custódia de Mabel. O encontro aconteceria na nossa antiga casa, aquela de onde eu havia me mudado depois de descobrir a extensão da traição dele, sob o pretexto de reunir mais pertences meus. Ele vai tentar te manipular, alertou o agente Santos. Ele vai se desculpar, alegar que foi coagido, prometer mudar. Não acredite em nada disso. E, faça o que fizer, não deixe que ele saiba que sabemos da conexão com Caruso. E se ele desconfiar? E se ele perceber que estou trabalhando para o FBI? Então saia imediatamente. Teremos agentes posicionados ao redor da casa, mas sua segurança é a prioridade. Gina era terminantemente contra o plano. É muito arriscado, argumentou ela enquanto estávamos sentados no meu novo apartamento, um prédio seguro, com porteiro e câmeras de segurança que Rosa me ajudou a encontrar. E se alguma coisa der errado? E se o George perceber que você está usando uma escuta? Então perdemos a chance de obter provas contra o pessoal do Caruso, respondi. Gina, eles tentaram matar a mim e a Mabel. Se não os impedirmos agora, eles tentarão de novo ou encontrarão outras vítimas. Olhei para minha filha, agora com 3 meses e se desenvolvendo bem. Apesar do parto prematuro, ela havia engordado, suas bochechas estavam mais cheias e ela começara a sorrir, sorrisos de verdade que iluminavam todo o seu rosto. Eu faria qualquer coisa para proteger o futuro dela. A reunião estava marcada para a terça-feira seguinte. George concordou prontamente quando liguei, com a voz cheia de esperança e gratidão por eu finalmente estar pronta para conversar. Seu otimismo teria sido patético se não fosse tão perigoso. Passei o fim de semana me preparando, trabalhando com o agente Santos e sua equipe para antecipar todos os cenários possíveis. O fio era quase invisível, um pequeno dispositivo que transmitia para receptores espalhados pela casa. Se algo desse errado, a ajuda chegaria em segundos. Lembrem-se, disse a senhora Florence na segunda-feira à noite, vocês não estão apenas reunindo provas para o caso criminal. Tudo que George disser também pode ser usado no processo de custódia. Deixem-no falar. Deixem-no revelar quem ele realmente é. A manhã de terça-feira amanheceu cinzenta e fria, combinando com meu humor enquanto eu dirigia para a casa onde planejei criar meus filhos e envelhecer com meu marido. A visão familiar da cerca branca e da fachada de tijolos vermelhos me fez sentir uma pontada no peito, não pelo que era, mas pelo que eu achava que era real. George estava esperando na cozinha, e fiquei impressionada com a diferença que ele tinha na aparência. Ele havia perdido peso, seu rosto estava abatido e havia olheiras que denunciavam noites sem dormir.
Mas quando ele me viu, sua expressão se iluminou com uma esperança desesperada. Violet, obrigada por vir. Obrigada por me dar esta chance. Não se trata de segundas chances, George, eu disse, mantendo a voz cuidadosamente neutra. Trata-se da Mabel, do que é melhor para ela. Claro. Claro, é isso que mais importa. Ele gesticulou em direção à mesa da cozinha, onde havia colocado o café e os doces que eu adorava da padaria do centro. Sente-se, por favor. Precisamos conversar. Permaneci de pé, com a mão apoiada no encosto da cadeira. Falar sobre o quê? Sobre como você tentou me matar por dinheiro do seguro? Sobre como sua amante me atacou enquanto eu estava grávida? Sobre como você ficou ali parado assistindo? O rosto dele se contraiu, e por um momento quase senti pena dele. Quase. Eu nunca quis que nada disso acontecesse, disse ele, com a voz embargada. Você tem que acreditar em mim. Me meti em encrenca com gente ruim e tomei decisões terríveis, mas nunca quis que você se machucasse. Pessoas más. Mantive minha expressão cuidadosamente neutra, não deixando transparecer que sabia sobre Caruso. George passou as mãos pelos cabelos, um gesto que eu achava cativante. Eu tinha problemas com jogos de azar e dívidas. Peguei dinheiro emprestado de pessoas que não devia, e quando não consegui pagar. Eles ameaçaram você? Eles ameaçaram todos nós, você, eu, o bebê. Eu estava tentando proteger nossa família, Violet. O seguro, as outras coisas, tudo era questão de conseguir dinheiro suficiente para pagá-los e desaparecer em algum lugar seguro. As mentiras vinham tão suavemente, com tanta sinceridade aparente, que eu conseguia ver como ele havia me manipulado por anos. Mas agora eu reconhecia o padrão, a maneira como ele se posicionava como vítima, a maneira como fazia sua traição soar como um sacrifício. Então você decidiu me matar? Não. Deus, não. Esse nunca foi o plano. Ele se aproximou, com um olhar suplicante. A medicação era só para induzir o parto prematuro. Bebês prematuros às vezes têm complicações. Os planos de saúde não fazem tantas perguntas quando há problemas médicos naturais envolvidos. Meu sangue congelou. Ele estava discutindo casualmente seu plano de matar nossa filha como se fosse uma decisão comercial razoável. E se eu também morresse por causa das complicações? O silêncio de George foi resposta suficiente. E a Stacy? Perguntei. Seduzi-la também fazia parte do seu plano? Pela primeira vez, sua máscara caiu completamente. Seu rosto endureceu, e vi algo frio e calculista em seus olhos que eu nunca havia notado antes ou que havia ignorado intencionalmente. Stacy foi um erro, disse ele, categoricamente. Uma fraqueza que eu não deveria ter tolerado, mas ela se tornou útil. Ela tinha acesso a registros médicos, registros de receitas. Ela sabia como manipular o sistema. Útil o suficiente para ajudar você a incriminar o Dr. Beckham. Ele levantou a cabeça de repente, com a surpresa estampada no rosto. Como você sabe sobre? Eu sei de muitas coisas, George. Como, por exemplo, que você anda lavando dinheiro com compras falsas de equipamentos. Como, por exemplo, que Vincent Caruso é dono de 3 milhões de dólares da sua alma. A cor desapareceu completamente do seu rosto. Violet, você não entende. Essas pessoas, se descobrirem que você sabe, elas vão. O quê? Tentar me matar? Já passei por isso, já fiz isso, sobrevivi. George foi em direção ao telefone no balcão, mas eu fui mais rápido. Nem pense nisso, eu disse, me posicionando entre ele e qualquer possível rota de fuga. Você está usando uma escuta, ele disse, as palavras saindo monótonas e derrotadas. Tudo isso é uma armação, assim como seu casamento comigo foi uma armação, assim como sua preocupação com nossa família foi uma armação. Sua expressão mudou novamente, e agora eu vi o homem que ele realmente era, desesperado, encurralado e perigoso. Você não tem ideia do que fez, disse-ele baixinho. Caruso não perdoa e não esquece. Se você acha que ganhou alguma coisa aqui, é mais ingênuo do que eu pensava. Talvez. Mas pelo menos não sou um assassino. Foi então que ele investiu contra mim. George era maior e mais forte,
mas eu tinha passado os últimos 3 meses em aulas de autodefesa que Rosa insistira. Mais importante ainda, eu estava lutando pelo futuro da minha filha enquanto ele lutava para salvar a própria pele. Desviei do seu abraço e bati o joelho com força em seu plexo solar. Enquanto ele se curvava, ofegante, a porta da frente se abriu e agentes do FBI invadiram o quarto. FBI. Mãos onde possamos vê-las. George estava no chão, algemado e teve seus direitos lidos em 30 segundos. Agente Santos se aproximou de mim com preocupação nos olhos. Você se machucou? Ele disse alguma coisa útil antes de descobrir o que era o grampo. Tudo o que precisamos, respondi, tirando o gravador da minha jaqueta, incluindo admissões sobre a fraude do seguro, a medicação e suas conexões com Vincent Caruso. Enquanto levavam George embora, ele se virou para me olhar uma última vez. Isso não acabou, Violet, disse-lhe baixinho. Nunca vai acabar. Mas ele estava errado. Estava prestes a acabar, muito, muito mesmo. Os julgamentos de George Louis e Stacey Ryder se tornaram os casos criminais mais comentados no estado naquele ano. A mídia o apelidou de caso da traição ao hospital, e a Corte TV cobriu todos os depoimentos diariamente. Eu me tornei algo que nunca quis ser, uma figura pública, um símbolo da traição que sobreviveu e da justiça buscada. Mas também me tornei algo que sempre tive potencial para ser, uma mulher que se recusou a ser vítima. O julgamento de George veio primeiro. As provas eram contundentes, a conversa gravada em que ele admitiu a fraude de seguro e a tentativa de homicídio, os registros médicos mostrando seu acesso aos medicamentos encontrados em meu organismo, documentos financeiros que o ligavam à operação de lavagem de dinheiro de Vincent Caruso. A equipe de defesa dele tentou de tudo. Alegaram que ele havia sido coagido por figuras do crime organizado. Sugeriram que eu havia manipulado as provas com a ajuda da posição do meu tio no hospital. Tentaram até argumentar que George estava me protegendo ao planejar minha morte, já que Caruso teria matado toda a nossa família se as dívidas não fossem pagas. Nada disso funcionou. O Dr. Beckham testemunhou sobre como Stacey havia destruído sistematicamente sua carreira e sua família. Sarah te forneceu evidências detalhadas do padrão de manipulação e fraude de Stacey. O tio Elliot subiu ao banco das testemunhas para descrever que me encontrou no chão do escritório de George, com Stacey parada diante de mim com uma satisfação maliciosa. Mas o testemunho mais poderoso veio de uma fonte inesperada, o próprio Vincent Caruso. O FBI prendeu Caruso e vários de seus associados com base nas evidências coletadas nas gravações de George. Enfrentando décadas de prisão federal, Caruso decidiu cooperar com os promotores em troca de uma pena reduzida. O Dr. Luiz nos procurou há cerca de 18 meses, testemunhou Caruso com sua voz grave, sem se parecer em nada com o criminoso perigoso que eu imaginara. Ele parecia quase comum, um homem de meia-idade, calvo, em um terno caro. Ele nos devia dinheiro de apostas esportivas. Prometia que pagaria, mas nunca cumpria. Finalmente, veio até nós com esse esquema de fraude em seguros. Você encorajou o Dr. Luiz a machucar a esposa? Perguntou o promotor. Dissemos a ele que cuidasse dos negócios como quisesse, desde que recebêssemos o nosso dinheiro. Se a esposa dele tivesse que morrer para que isso acontecesse, a escolha era dele. A maneira casual como ele discutiu meu possível assassinato causou arrepios no tribunal, mas também selou o destino de George. O júri deliberou por menos de 4 horas. Culpado de todas as acusações, tentativa de homicídio, conspiração, fraude de seguro, lavagem de dinheiro e extorsão. O juiz o condenou a 35 anos de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. Enquanto o oficial de justiça o levava algemado, George olhou para mim uma última vez. Não havia pedido de desculpas em seus olhos, nem remorso, apenas ressentimento amargo pelo fracasso de seu plano. O julgamento de Stacey foi mais curto, mas não menos satisfatório. Além da agressão contra mim, ela enfrentou acusações relacionadas à armação do Dr. Beckham e ao seu papel na conspiração de fraude de seguros de George. Ela depôs em sua própria defesa uma decisão da qual seus advogados claramente se arrependeram. Stacey tentou se apresentar como mais uma vítima da manipulação de George, uma mulher seduzida por um médico charmoso que lhe prometera o mundo. Eu nunca quis machucar ninguém, disse ela, enxugando os olhos com um lenço de papel. George me disse que Violeta estava planejando deixá-lo, que ela estava tendo casos extraconjugais.
Ele disse que ela ia levar tudo no divórcio e desaparecer com o bebê. Então, você decidiu empurrá-la e chutá-la no estômago? Perguntou o promotor secamente. Eu estava com raiva. Pensei que ela fosse destruir o homem que eu amava. Eu não estava pensando com clareza. Você estava pensando claramente quando plantou evidências para destruir a carreira do Dr. Beckham? Foi ideia do George. Ele disse que ela estava roubando medicamentos e que alguém precisava denunciá-la antes que os pacientes se machucassem. Mentira após mentira, desculpa após desculpa, mas as evidências eram claras, e o júri percebeu facilmente sua atuação. Eles a condenaram por todas as acusações, e o juiz a sentenciou a 15 anos de prisão, 10 pela agressão contra mim e Mabel, 5 por seu papel na conspiração contra o Dr. Beckham. Senhora Ryder, disse o juiz antes de impor a sentença, a senhora demonstrou um padrão de crueldade e manipulação calculadas que demonstra uma completa falta de remorso ou empatia. A senhora atacou uma mulher grávida com a intenção de prejudicar tanto ela quanto seu filho ainda não nascido. A senhora destruiu a carreira e a família de um médico inocente em benefício próprio. Este tribunal não encontra fatores atenuantes que justifiquem a leniência. Enquanto levavam Stacy embora, ela se virou para mim com puro ódio. Isso não é justiça, disparou. Isso é vingança. Às vezes, eu disse baixinho, sabendo que ela podia me ouvir, elas são a mesma coisa. 2 anos depois, eu estava no pódio do maior auditório da universidade, observando um mar de rostos ansiosos. Minha tese de doutorado sobre recuperação de traumas e crescimento pós-traumático em vítimas de violência doméstica havia sido aceita com as mais altas honrarias. E me ofereceram uma vaga como professor assistente de psicologia, com especialização em defesa de vítimas. Sobreviver, eu disse aos meus alunos, não é apenas superar a crise. É usar essa experiência para construir algo mais forte, algo melhor do que o que existia antes. Na primeira fila, Gina sorria orgulhosa enquanto o tio Elliot segurava Mabel, de 2 anos, no colo. Minha filha havia se tornado uma criança impetuosa e determinada, com os olhos escuros do pai, mas sem a capacidade dele de enganar. Ela havia herdado minha teimosia e a inteligência afiada da tia. Depois da aula, fomos até a cafeteria do campus, onde a doutora Beckham nos esperava. Ela havia recorrido com sucesso da decisão que lhe custará a licença médica. E, após uma longa batalha judicial, foi reintegrada e recebeu uma oferta de emprego no hospital do tio Elliot. Os filhos dela, agora adolescentes, voltaram a morar com ela depois da prisão do pai por peculato, um crime que ele cometeu ao tentar pagar seus caros advogados durante a batalha pela custódia. Como você se sente? Perguntou o Dr. Beckham enquanto nos acomodávamos em nossa mesa de sempre. Como justiça, respondi honestamente. Como se o mundo fizesse sentido novamente. George cumpria pena em uma penitenciária federal, onde sua formação médica o tornava valioso o suficiente para mantê-lo a salvo de outros detentos. Ele teria direito à liberdade condicional quando Mabel completasse 27 anos, supondo que vivesse até lá. Vincent Caruso recebeu 12 anos em troca de sua cooperação, e vários de seus associados receberam sentenças maiores. Stacy tentou apelar de sua condenação 2 vezes, alegando assistência jurídica ineficaz e parcialidade judicial. Ambos os recursos foram negados. Ela ficaria presa até Mabel se formar no ensino médio. A senhora Florence me ajudou a conseguir um acordo com o plano de saúde do hospital pela falha em avaliar e supervisionar Stacy adequadamente. O dinheiro pagou meus honorários advocatícios, minha educação e um fundo fiduciário para o futuro de Mabel. Mais importante ainda, financiou um programa de defesa das vítimas no hospital, que forneceu apoio e recursos legais para outras mulheres que enfrentavam violência doméstica. Alguma notícia do George? Perguntou Gina, colocando Mabel no joelho. Ele continua escrevendo cartas, eu disse. A prisão as encaminha para a senhora Florence, que as arquiva sem que eu as leia. Não preciso mais dos pedidos de desculpas ou explicações dele. Ótimo, disse o tio Elliot com firmeza. Algumas pontes são melhores quando queimadas. Enquanto estávamos ali tomando café e observando Mabel brincar com seu kit médico de brinquedo, ela declarou que queria ser uma médica de bebês como o tio Elliot. Refleti sobre o quanto isso havia mudado. Perdi um casamento, mas recuperei minha força. Perdi minha confiança ingênua nas pessoas, mas ganhei a capacidade de enxergar claramente através da mentira. Perdi a mulher que costumava ser, mas me tornei alguém muito mais poderosa.
O pequeno medalhão de prata em volta do pescoço de Mabel refletia a luz da tarde. Dentro, havia uma foto nossa no dia em que ela voltou da UTI neonatal, ambas sobreviventes de uma tentativa de nos destruir antes mesmo de termos tido a chance de revidar. Aquela fotografia foi a prova final que selou o destino de George e Stacy. A prova de que, apesar de seus esforços para nos eliminar, não apenas sobrevivemos, mas prosperamos. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Rosa, agora empregada permanentemente como chefe de segurança do meu pequeno, mas crescente escritório. Nova cliente quer agendar uma consulta. Diz que ouviu sua entrevista na NPR e precisa de ajuda para lidar com uma situação de violência doméstica. Interessada? Olhei para minha filha, minha irmã, meu tio e meu amigo. Olhei para a vida que construí das cinzas da traição. Pensei na mulher que ligou para Rosa, desesperada por ajuda e esperança. Diga a ela que a verei amanhã, respondi. Porque foi isso que eu aprendi: a melhor vingança não é só sobreviver ao que alguém tentou fazer com você. A melhor vingança é usar essa sobrevivência para construir algo bonito, algo que ajude outras pessoas a sobreviverem também. A melhor vingança é uma vida bem vivida com as pessoas que merecem seu amor e confiança. E, às vezes, a melhor vingança é simplesmente ser forte o suficiente para ajudar a próxima vítima a se tornar uma sobrevivente. Enquanto caminhávamos pelo campo sob a luz dourada da tarde, com Mabel tagarelando alegremente sobre seu estetoscópio de brinquedo, percebi que George e Stacy tinham me dado algo que nunca tiveram a intenção de me dar: a certeza absoluta de que eu era capaz de qualquer coisa. Tentaram me destruir, mas em vez disso me tornaram inquebrável. Esse era um presente que eu carregaria para sempre e usaria para ajudar outros a encontrarem a própria força. O pesadelo tinha acabado. O resto da minha vida estava apenas começando, e seria extraordinário.